Bom dia, turminha, tudo bem? Vamos começar mais uma semana, né? A nossa última semana do mês de abril, olha lá, estamos na última semana agora. Hoje é dia 26 de abril de 2021, certo? Nossa data, então, para vocês colocarem aí nos livros de vocês, 26/4, que é o mês de abril, /21, que é o final do ano. Aqui, ó, a gente pode colocar só os dois últimos números, ok? Nós vamos iniciar com ciências. Então, peguem o livro de vocês e abram na página 30. Então, olha lá, vamos fazer a leitura. Aqui nessa página, pessoal, nós temos um texto descritivo. É um texto que descreve alguma coisa. No nosso caso, ele descreve um animal invertebrado. Ele também pode ser chamado de texto expositivo. O texto expositivo, ele vem transmitir informações relativas a alguma área que nós estejamos estudando, alguma área de conhecimento. Esse tipo de texto, ele possui linguagem formal. O que é linguagem formal? É a linguagem culta, é a maneira como a gente lê nos livros. Não é a maneira como a gente fala coloquialmente, certo? Um texto expositivo, ele precisa ser escrito, quando ele é escrito, antes é preciso ter uma pesquisa sobre o tema, quais os objetivos do texto, quem vai ler esse texto, para quem ele é direcionado. Então, sempre antes de escrever um texto desta forma, é preciso haver uma pesquisa, ok? Vamos fazer a leitura então. Vamos lá, peguem a caneta marca-texto de vocês, ou então um lápis mesmo, só para grifar. Uma coisa, pessoal, que eu estava olhando no livro de vocês. Se vocês forem usar o lápis para grifar, não rabisquem em cima da palavra. A gente só pode pintar em cima da palavra se for a caneta marca-texto, porque ela não vai encobrir as letras. A gente vai continuar enxergando a letrinha por baixo da cor da caneta. Se você riscar com um lápis colorido ou com um lápis de lição muito forte aqui, você não vai mais enxergar o que está escrito. Então, se você estiver com o lápis, faça um risquinho embaixo das palavras onde nós formos grifando, ok? Então, vamos lá. O polvo. Olha como a gente escreve polvo. Tem uma letra L aqui, ó, nesse som, ó. Polvo. Ok? Se não tiver essa letra L, vai ficar povo. E povo é a população, o povo, as pessoas. Então, é diferente. Então, tem essa letrinha aqui para ficar polvo, ok? O polvo é um animal invertebrado. Então, olha lá, já pode grifar aí, ó. O polvo é um animal invertebrado que vive nos oceanos, certo? Então, ele vive onde? Nos oceanos, ok? Ele é normalmente encontrado em locais com até 200 metros de profundidade. Então, ele é em águas mais profundas, né? Que ele é encontrado. O polvo é um animal com corpo mole, olha lá, corpo mole. Lembrando que ele é invertebrado, ou seja, não tem ossos pelo corpo. Ele é um animal com corpo mole que não tem concha. Nós já vimos que alguns animais têm corpo mole e têm concha, como o caracol, por exemplo. O polvo, olha lá, ele apresenta 8 braços longos, então, 8 braços longos, e sua cabeça e seus olhos são bem desenvolvidos. Então, cabeça e olhos bem desenvolvidos, ou seja, são grandes, são maiores, né? São meio que desproporcionais ao restante do corpo dele. Para se locomover, o que é locomover mesmo, pessoal? Para sair de um lugar e ir até o outro, né? Para se locomover, o polvo lança jatos de água que empurram o seu corpo. Olha que interessante, essa forma de locomoção é diferente das que nós já vimos. Então, ele lança jatos para impulsionar o seu corpo. Então, o polvo lança jatos de água que empurram o seu corpo.
Ele também usa seus braços para andar sobre rochas ou areia. Olha, interessante. Então, ele também usa os braços para andar sobre rochas ou areia. Então, são os tentáculos dele, né? O polvo é carnívoro. O que é mesmo um animal carnívoro? Ele se alimenta apenas de carne, apenas de outros animais. Então, olha lá. Se alimenta de pequenos peixes, caranguejos, mexilhões, entre outros animais. Então, ele não se alimenta de plantas, somente de outros animais. Para escapar dos animais que querem comê-lo, como focas e peixes carnívoros, o polvo tem alguns comportamentos interessantes. Ele tem algumas estratégias de defesa. Então, olha só. Um deles é mudar a cor de sua pele. Então, ele consegue mudar a cor da sua pele. Por quê? Porque assim ele, olha lá, confundindo-se com o ambiente. Então, se ele está em meio a rochas todas marrons, só ele lá alaranjado destacado, ele consegue mudar a cor da sua pele e ficar camuflado. Ele consegue aproximar a cor da sua pele ao lugar, com a cor do lugar que ele está. Então, ele fica camuflado, fica difícil de ser encontrado naquele local. Então, essa é uma forma dele fugir dos predadores. Ele também pode, olha lá, liberar tinta preta na água para atrapalhar o animal que quer caçá-lo. Então, ele libera uma tinta preta na água, a água fica escura e então ele tem tempo suficiente para fugir. Enquanto o animal que está caçando ele não consegue enxergar, ele consegue fugir e escapar do predador. Esse, então, pessoal, foi um texto expositivo, né, descritivo, que explicou para gente um pouquinho sobre o polvo, trouxe informações, um texto que também nos traz informações verídicas, né? São estudos sobre o polvo. Percebam que esse texto, ele é composto por parágrafos, ó, lembrando que parágrafo é esse espacinho que a gente deixa no começo de cada frase, ó, um parágrafo, 2, 3, 4, 5 parágrafos temos nesse texto. E para que o entendimento, para que o texto fique mais rico, também são colocadas imagens para ilustrar o que se está descrevendo no texto. Agora, na página seguinte, na página 31, vamos lá. Analise. Número 1. Circule os aspectos da vida do povo que foram usados no texto para descrevê-lo. Então, no texto que nós acabamos de ler sobre o polvo, fala sobre a alimentação dele? Se sim, você vai circular. Fala sobre o ambiente em que vive? Fala sobre a reprodução? O que é reprodução mesmo? É a maneira como eles nascem. Fala sobre a locomoção? Sobre o seu tamanho? Sobre o seu comportamento? Sobre as características do seu corpo? Sobre o seu tempo de vida? Então, quais dessas informações estiverem presentes no texto que nós acabamos de ler, vocês irão circular, ok? Número 2, organize. Escolha 2 aspectos que você circulou na atividade anterior e preencha o esquema descrevendo o polvo. Então, por exemplo, se aqui você circulou a alimentação, que a gente sabe que a alimentação estava escrito lá no texto, né? Então, por exemplo, você escolheu alimentação, você vai escrever alimentação aqui nessa linha. Aspecto alimentação, ok? E aqui você vai escolher um outro aspecto para colocar aqui. Na alimentação, aí você vai descrever aqui como é a alimentação do polvo. Você vai descrever. Ele é carnívoro, se alimenta de pequenos peixes, caranguejos, mexilhões, entre outros animais. Ok? Então, você descreveu a alimentação do polvo. Aqui você escolhe outro aspecto e descreve também. Não precisa ser a alimentação, viu, gente? Eu dei só um exemplo, ok?
porque aqui tem vários itens que vocês vão circular aqui. Escreva. Número 3. Escolha um animal invertebrado e escreva um texto sobre ele. Então, olha só, qual é a informação importante que nós temos aqui? Você vai escolher um animal invertebrado, ou seja, que não possui coluna vertebral, não possui ossos, ok? Então, depois de escolher o animal invertebrado, você vai escolher o nome do animal invertebrado aqui, e aí você vai pesquisar onde esse animal vive, quais são as características do corpo dele e qual é o tipo de alimentação. E você vai montar o seu texto no seu caderno. Então, você vai pegar o caderno de ciências, Lara André Luiz, dia 26 de abril de 2021. Ó, essa parte aqui vocês podem colocar de caneta, certo? Mas quando vocês forem escrever o texto, escrevam a lápis, ok? Porque a gente ainda erra, né? Vocês ainda erram bastante, então precisa da borracha para apagar. E aí, ficar apagando com o corretivo não fica legal, não fica uma atividade caprichada. Então, faz essa parte aqui que ela é mais tranquila, com a caneta, e o texto aqui vocês façam a lápis, ok? Então, para fazer esse texto, vocês vão reunir esta informação, esta e esta que vocês pesquisaram do animal. Então, vai colocar o nome do animal e vai fazer um texto descritivo, um texto expositivo, como aquele que nós vimos do polvo. Lembrando que precisa ter o título, que será o nome do animal escolhido, parágrafo no começo das frases, letra maiúscula no início das frases, ok? E deve conter estas informações aqui que você pesquisou. Além de uma imagem, olha lá, faça um desenho ou colhe uma imagem do animal escolhido. Então, você pode desenhar ou pode imprimir e colar um animal aqui, ou encontrar em alguma revista ou em algum livro antigo que você tenha aí, e pode recortar e colar, ok? Agora, nós vamos para matemática. Para a gente começar matemática, vocês vão pegar a atividade 41, que está dentro da pastinha de vocês, e também vão pegar a folhinha de tabuada que a professora enviou para vocês, ó. Eu enviei uma tabuada igualzinha a essa daqui, ó, aí para vocês. Na atividade de hoje, nós temos histórias multiplicativas. Lembra o que é multiplicação? Multiplicação é quando a gente usa a continha de vezes, certo? A tabuada, ela é multiplicação. Todas elas são conta de vezes. Então, como que a gente lê uma tabuada? Então, por exemplo, aqui tá o número 1. Então, quer dizer que essa tabuada aqui, ó, é a do número 1. Aqui tá o 2. Essa tabuada é a do número 2. Então, por exemplo, 2 vezes o número 1 é igual a 2. Então, se eu tenho 2 vezes o 1, eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2. 2 vezes o 2, eu tenho 2 mais 2, que é igual a 4. A do 3, ó, 3 vezes o 5, então eu tenho 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Do 4, a mesma coisa, do 5 tem até a do 10 aqui pra gente. Vamos começar lendo os nossos probleminhas, as nossas histórias multiplicativas e entender as informações que contém nesses probleminhas. Número 1. Carlos comprou 8 pacotes de figurinhas. Então, a gente já tem uma informação aqui, ó. Ele comprou 8 pacotes de figurinhas. Em cada um dos pacotes, em cada pacote, havia 3 figurinhas. Então, ele comprou 8 pacotes com 3 figurinhas em cada uma. Quantas figurinhas ele comprou? Nós já sabemos que são histórias multiplicativas, então nós vamos usar a multiplicação. Mas eu vou colocar aqui em forma de desenho para vocês entenderem como que seria a resolução desse problema por meio de desenhos, né? Então, vamos lá. Carlos comprou 8 pacotes de figurinhas, então vamos fazer os pacotes dele aqui, ó. 1 pacote, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacotes de figurinha ele comprou. Em cada pacote tinha 3 figurinhas, em cada um tinha 3, ó. 1, 2, 3.
3 figurinhas em cada pacote que Carlos comprou. As bolinhas que eu estou colocando representam as figurinhas, ok? Só para facilitar o entendimento para vocês aí. Então, ele comprou 8 pacotes com 3 figurinhas dentro de cada um. Quantas figurinhas ele comprou? É a mesma coisa que a gente somar tudo isso aqui, né? Então, seria 3 mais 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 3, 8 vezes isso, né? Então, resolva aqui de forma convencional. Qual a forma mais fácil para a gente resolver essa situação dessa soma de parcelas iguais? Usando a multiplicação, não é? Mas como? Que números eu vou usar para resolver essa multiplicação? Eu vou usar exatamente os números que o problema me deu. Então, olha só, Carlos comprou 8 pacotes de figurinhas. Ele comprou 8 pacotes. E em cada um tinha 3, então, vezes 3. 8 vezes 3, não é isso que nós fizemos? 8 vezes, porque tem 8 pacotes, o 3 que está dentro de cada um. 8 vezes 3. Ou 3 vezes 8, que dá na mesma. Então, como que a gente vai resolver aqui? Nós vamos consultar a nossa tabela da multiplicação. Eu vou diminuir aqui, vai sumir as letrinhas, depois eu escrevo, vai sumir os números e os desenhos, depois eu coloco de novo aqui, tá? Então, olha só. Aqui estava 8 vezes o 3, certo? Se tá 8 vezes, eu tenho que procurar a tabuada do 8. Então, olha só a tabuada do 8 aqui. E eu vou procurar exatamente essa informação, 8 vezes 3. 8 vezes 3, quanto é? Aqui, ó. 24. Então, eu vou colocar aqui a resposta, 24. Ó, não coube no meu quadrinho, que eu fiz um pouquinho maior para vocês conseguirem enxergar, mas no de vocês cabe, ok? Se nós tivéssemos contado todas as bolinhas de dentro dos pacotinhos, nós teríamos encontrado exatamente esse resultado, 24. 8 vezes 3, 24. Se a gente pegar a tabuada do 3, que é o outro elemento que está aqui, ó, outro número que está aqui, olha lá, tabuada do 3. E a gente encontrar o 3 vezes 8, 3 vezes 8, olha lá, a gente tem o mesmo resultado. Então, isso quer dizer que 3 vezes 8 é 24, e que 8 vezes 3 também é 24. Então, a ordem dos números aqui não altera o valor aqui da multiplicação, ok? Eu vou fazer mais um aqui com vocês. Vamos fazer juntos mais um. Mariana tem 3 caixas de boneca. Então, a primeira informação que a gente tem, ó, 3 caixas de boneca. Em cada caixa, ela colocou exatamente 7 bonecas. Quantas bonecas ela tem ao todo nas 3 caixas? Então, ela tem 3 caixas. Vamos fazer as 3 caixas dela aqui, ó. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Ela tem 3 caixas. E em cada caixa, ela colocou quantas bonecas? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bonecas, 7 bonecas, 7 bonecas. Que conta que eu vou usar para fazer aqui? 3 vezes 7, que é o que tem dentro. Então, 3 caixas vezes 7 bonecas. Então, olha lá, 3 vezes 7 é igual a quanto? A gente vai consultar ali a tabela. Vamos ver? Olha lá, tabuada do 3. 3 vezes o 7, 21. Aqui, ó, encontramos aqui, ó. Então, a resposta é 21. Se a gente contar a quantidade de bonecas nas caixas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Somamos todos eles e encontramos o mesmo resultado, 21. Como que temos que fazer? Agora, vocês podem fazer os demais, tá bom? As 2 folhinhas, essa daqui e a próxima, também é o mesmo tipo de probleminha. Na sequência, vocês irão pegar o livro de matemática, lá na página 34. Situações de adição
e de subtração. Número 1. Mariana colheu várias frutas de seu pomar. 44 laranjas, 23 mangas e 12 abacates. Antes da gente pensar em matemática, vamos analisar o texto desse probleminha aqui e vamos ver a pontuação dele. Olha lá, Mariana colheu várias frutas de seu pomar, 2 pontos. Isso quer dizer que vai mostrar quais são as frutas que ela colheu. Então, 2 pontos, está preparando para dar uma informação. Então, olha lá, 44 laranjas, vírgula, 23 mangas e 12 abacates. Ponto final, porque terminou a frase. Então, percebam que tem a vírgula para separar a lista de frutas, porém, quando chega na última fruta que ela vai falar que são os abacates, a gente não põe mais vírgula. Então, antes da última, a gente coloca a letrinha E, ok? Então, vamos lá. Mariana colheu várias frutas do seu pomar. 44 laranjas, 23 mangas e 12 abacates. Quantas frutas foram colhidas no total? Então, olha só. Lembra que a tia Fran já explicou para vocês? A gente precisa observar as informações do problema e ver qual é a pergunta, para a gente saber se a gente vai fazer conta de mais ou de menos. Então, neste caso, está dizendo que ela colheu laranjas, mangas e abacates. Quantas foram colhidas no total? Quando a gente fala no total, a gente está juntando todos os números do problema, vamos colocar dessa forma. Então, todas as frutas que ela colheu. Então, se a gente está juntando, a gente está aumentando a quantidade, né? Se a gente está aumentando, a gente está somando, fazendo uma conta de mais. Então, aqui nós teremos uma adição com 3 parcelas. Você pode fazer a conta no seu caderno, ou na folhinha de rascunho que você tem aí dentro da pasta, ou até mesmo no seu livro, se você tiver espaço. Eu não sei como tá o livro de vocês aí. Então, olha só. Como eu disse, vocês vão fazer uma adição de 3 parcelas. Então, a primeira parcela, 44 laranjas. A segunda parcela, 23 mangas. E a terceira parcela, 12 abacates. Não se esqueçam de colocar todas as unidades uma embaixo da outra e todas as dezenas uma embaixo da outra. Não deixe o número fora, meio torto aí, porque você acaba se confundindo na hora de realizar a conta. Então, se é uma soma, eu não posso esquecer de colocar o sinal de mais. E agora, realizar. Então, por que é uma soma de 3 parcelas? Porque cada um desses números aqui representa uma parcela. Então, essa é uma parcela, essa é a segunda parcela e essa é a terceira parcela. E aqui a gente tem o total. Então, aí a gente vai somar 4 mais 3, 7, mais 2, 9. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 79. Quantas frutas foram colhidas no total? Então, vocês vão responder a resposta completa, tá? Não só colocar o 79 aqui. Então, foram colhidas... Ó, colhi, LH. Foram colhidas 79 frutas. Ponto final. E olha lá, eu coloquei letra maiúscula aqui no começo, hein? Segunda questão. Letra B. Mariana precisa colher no total 2 dúzias de abacates. Quantos abacates ela ainda precisa colher? 2 dúzias. Quanto que é cada dúzia mesmo, pessoal? Cada dúzia corresponde a 12. Então, se ela precisa de 2 dúzias, ela precisa de 12 mais 12, né? Quanto que são 2 dúzias? 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. Então, 2 dúzias corresponde à quantidade de 24, certo? Ela precisa colher 2 dúzias. Ela precisa colher 24 abacates. Quantos abacates ela ainda precisa colher? Olha lá, ela já colheu quantos? 12.
Ela já colheu 12. Então, quantos ela ainda precisa colher? 12. Então, ela ainda precisa colher 12 abacates. Problema número 2, bem tranquilo também. Miguel tinha R$14 e ganhou R$32 de seu tio. Quantos reais Miguel tem agora? Então, ele tinha 14 e ganhou mais 32. Quando a gente ganha, a gente aumenta a quantidade, né? Então, soma. Número 3. Amélia tinha alguns selos e ganhou outros 12 de seu pai. Então, aqui a gente não sabe quantos selos ela tinha. Ela tinha alguns selos e ganhou 12 de seu pai. Ela passou a ter 48 selos no total. Então, depois que ela ganhou os selos do pai dela, ela ficou com 48. Quantos selos a Amélia tinha antes de ganhar outros de seu pai? Neste probleminha, nós temos que pegar o total de selos que ela tem. Então, agora ela ficou com 48, né? Tirar o que ela ganhou do pai dela. A gente tira o que ela ganhou, como se ela não tivesse ganhado. Ela ganhou 12. Pra gente descobrir quanto ela tinha antes. Entenderam? Então, ela é uma subtração. A gente tira o que ela ganhou pra gente descobrir quanto ela tinha inicialmente. Qual era a quantidade de selos que ela tinha antes de ganhar os 12 do pai dela. Então, a gente pega o 48, que é o total que ela ficou, tira os 12, vamos ver quanto deu? 8, tiro 2, fico com 6. 4, tiro 1, fico com 3. Então, ela tinha 36 selos antes de ganhar os outros de seu pai. Número 4. Em uma escola, houve um show musical apresentado por alguns alunos. Na plateia estavam 232 pais e 105 alunos. Quantas pessoas assistiram ao show? Essa é facinho, né, pessoal? Tinha 232 pais e 105 alunos. Quantas pessoas tinham no total? Você tem que juntar as duas quantidades, né? Número 5. Marília foi a uma loja e comprou os produtos ao lado. Então, ela foi lá e comprou, ó, um jogo de jantar que custou R$412 e um forno elétrico que custou R$687. Faça uma estimativa. Estimativa é um valor aproximado, quanto você acha que deve ser, não é o valor real, não é o valor exato, porque não foi feita uma conta para você chegar a esse valor. É uma estimativa. Então, olha só. Faça uma estimativa de qual é o valor aproximado da diferença. Quando a gente fala diferença, a continha de menos. Da diferença entre os preços dos produtos comprados. Então, ela comprou 412, esse aqui custou 412 e esse 687. Qual é a diferença do valor dos dois aqui? Aproximado. Você vai colocar a sua opinião aqui. Aproximadamente, quantos reais de diferença entre um e outro? Na página seguinte, então, é o número 35. Questão 6. Observe no monitor ao lado a quantidade de livros de uma biblioteca e responda as questões. Então, aqui no monitor a gente tem, ó, quantidade de livros da biblioteca. Então, o tipo do livro: contos, poemas e fotos. E aqui tem a quantidade: quantos tem de contos, quantos de poema e quantos de fotos. A. Quantos livros de contos há mais que livros de fotos? Neste caso, nós queremos saber a diferença também de valores entre um e outro. Então, quando a gente quer saber a diferença, é uma subtração. Eu pego o dos contos, que tem mais, 264, e vou fazer uma subtração, vou tirar a quantidade, vou tirar o de fotos, 123. Resolvendo essa subtração, o resultado será a diferença de quantidade entre a quantidade de livros de contos e fotos, tá? Então, aí vocês vão pôr a quantidade que vocês descobriram, livros de contos a mais que livros de fotos. Letra B. Quantos livros de poemas há a menos que livros de conto? Então, olha lá, poemas,
tem 53. Contos, 264. É o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Então, eu tenho 264 livros de contos, menos os 53 de poemas que eu já tenho, eu vou descobrir quantos a menos eu terei. Número 7. Invente um problema usando os dados da ilustração abaixo e escreva-os nas linhas abaixo. Depois, peça a um colega que o resolva. Na verdade, é que você mesmo vai resolver. Você vai criar o problema e você mesmo vai resolver o problema, certo? Então, ó, quais são os dados das ilustrações? Então, tem uma caixinha com 231 canetas, uma caixinha com 262 lápis e uma caixinha com 114 borrachas. Então, você vai criar um probleminha usando essas informações que você tem aqui. Vai resolver e vai colocar a resposta. E a última de matemática de hoje, número 8. Em uma exposição de fotos de animais, há fotos de diferentes animais. Observe o gráfico ao lado para responder as questões. Então, aqui nós temos o gráfico, olha lá o nome do gráfico, fotos de animais. Aqui nós temos o número de fotos e aqui nós temos o nome do animal. Então, cão, gato e peixe. Em cima de cada uma das colunas, nós temos a quantidade exata de fotos de cada um dos animais. Porque se a gente olhar pela lateral aqui, a gente vai ter uma quantidade aproximada, né? Porque não tá de 1 em 1, tá de, 30, 60, 90, 120, tá de 30 em 30 a contagem na lateral. Então, a gente só vai saber aproximadamente se a gente olhar por aqui. Então, o valor exato está em cima da coluna, ok? Então, letra A. Quantas fotos estão expostas ao todo? Então, quer saber ao todo quantas fotos estão expostas. O que você precisa fazer? Você precisa pegar a quantidade do cão, do gato e do peixe e somar todas juntas para descobrir o total. B. Quantas fotos de gatos há a mais que fotos de cães nessa feira? Então, você vai pegar o valor das fotos de gato, a quantidade, e vai subtrair o cão, a quantidade do cão, e você vai encontrar essa diferença. Você vai descobrir quantas fotos de gatos há a mais do que fotos de cães. E a nossa última aula de hoje é a de geografia. Então, peguem o livro de geografia, abram na página 20. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós estamos estudando em geografia. Nós já vimos o que são paisagem, o que é uma paisagem, né? Nós já vimos quais elementos fazem parte de uma paisagem, que são os elementos naturais, que são da natureza, e os culturais, que são os construídos pelo homem. Nós vimos que as paisagens podem ser transformadas. Elas podem ser transformadas pela ação da própria natureza, através de ventos, de chuva ou de desastres naturais como terremotos, enchentes, furacões. Esses fenômenos naturais, nós já vimos que eles transformam a paisagem e também vimos que a paisagem pode ser transformada também pelas pessoas, pelo ser humano. E as pessoas, o ser humano, eles transformam as paisagens de acordo com a sua necessidade de vida. Então, dependendo do que ele precisa, ele vai fazer a modificação necessária para atender essa sua necessidade. E assim facilitar o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os rios na paisagem. Então, lá na página 20, o mundo que queremos. Onde está o rio? No processo de construção das cidades, as paisagens são modificadas. Então, vamos grifar que isto é importante. Nós já sabemos disso. Muitos elementos da paisagem desaparecem e outros surgem. Um dos elementos da paisagem mais modificado nas cidades são os rios. Então, um dos elementos da paisagem mais modificados nas cidades
são os rios. Em muitos lugares, os rios são desviados e canalizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu quero construir a minha empresa num local onde o rio está passando, eu vou fazer uma obra de desvio, vou desviar o caminho do rio para outro lugar para que ele não passe onde eu quero fazer a minha construção. Então, eles desviam o caminho do rio, desviam o curso do rio, ou até mesmo canalizam. Eles cobrem o leito do rio com o asfalto, com o que eles querem construir em cima desse rio. Então, eles não querem só desviar o curso, por exemplo, eles querem construir em cima do rio. O rio está atrapalhando ali. Eles não querem só uma passagem como uma ponte, eles querem fazer uma construção. Então, eles canalizam. Observem a imagem aí embaixo, olha. E aí embaixo dessas ruas tem um rio canalizado, ou seja, corre um rio e eles construíram todas essas ruas aí por cima. Sobre os rios canalizados são construídas ruas e avenidas que podem esconder os rios do olhar das pessoas. A gente não tá vendo o rio aí nessa foto, mas ele tá aí embaixo. Então, olha só. Vamos ler a legenda para a gente ver de onde é. Avenida 9 de Julho, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, em 2016. Ela ainda continua assim, viu, gente? O rio tá lá. É difícil imaginar que por baixo dessa avenida corre um rio, não é mesmo? Sim, não dá nem para imaginar que aqui embaixo tem um rio, os carros estão andando por cima. Muitas pessoas que moram ou trabalham nas proximidades ou passam pelo local diariamente não sabem que por ali passa um rio. Não dá para saber, não tem como eles verem o rio ali. Na página seguinte, então 21. Por que não é possível ver o rio na paisagem? Porque o rio foi canalizado e sobre ele foi construída uma avenida, né, gente? Então não dá pra gente ver. Número 2. Você acha que a paisagem seria muito diferente se pudéssemos ver o rio? Explique. Aí a sua resposta é uma resposta pessoal. Você vai pensar, se você conseguisse ver o rio, a paisagem seria muito diferente? Por quê? Número 3. Nas proximidades de sua casa ou de sua escola, existem rios canalizados e cobertos por ruas e avenidas? Como você sabe? Então, aí você vai fazer uma pesquisa para descobrir se há algum rio canalizado perto da sua casa. Na sequência, nós temos aqui, ó, vamos fazer. Aqui vai ser uma atividade que vai pedir para vocês se reunirem em grupo para fazer uma pesquisa sobre rios canalizados que passam debaixo de ruas e avenidas. Como nós não estamos em sala de aula para fazer esses grupos e vocês já têm outras pesquisas para realizar, eu mesma fiz a pesquisa e coloquei aqui para vocês de algumas ruas e avenidas que tem o rio canalizado. Todas essas que eu peguei aqui são da cidade de São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. Então, essa primeira aqui é a mesma que tem no livro de vocês. É a Avenida 9 de Julho, na cidade de São Paulo, no trecho entre o centro e as proximidades da Avenida Paulista, na região central. Ela foi construída sobre o rio Saracura. Então, aqui embaixo passa o rio Saracura, ok? Aqui é uma outra avenida, Avenida dos Bandeirantes. Então, uma das mais movimentadas da cidade, a Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul, passa por cima do córrego da Traição, afluente do Rio Pinheiros. Então, aqui embaixo também tem um rio que foi canalizado. E aqui tem mais um rio canalizado. São Paulo tem muitos rios. E como a cidade é muito grande, foi crescendo demais, a necessidade das pessoas foi fazendo com que esses rios fossem sendo canalizados. A Avenida Eliseu de Almeida, na Zona Oeste, encobre o rio Pirajussara. Então, pessoal, as pessoas elas veem a necessidade que elas têm, vão lá e constroem. Só que muitas vezes
elas não pensam nas consequências de fazer isso. Eu não sei se vocês já ouviram noticiários na TV, mas São Paulo é uma cidade que sofre muito com enchentes. O que é enchentes? Enchentes é quando chove demais e alaga a cidade. Por que será que isso acontece com frequência lá na cidade de São Paulo? Porque muitos rios foram canalizados. A água da chuva, quando ela vem, ela cai na cidade e ela precisa correr para algum lugar. Se a gente tem o solo, se a gente tem terra, grande parte da água é absorvida pela terra. A cidade de São Paulo é uma cidade praticamente toda construída, poucos espaços de vegetação, de elementos naturais, né? A maioria são elementos culturais. Então não tem como fazer esse escoamento pelo solo, é muito pouco. Então essas águas elas precisam procurar o rio para elas desaguarem, né? Mas os rios estão canalizados. O que vai acontecer? O rio vai subir, vai transbordar a água, vai causar enchente e vai alagar a casa das pessoas, o comércio. Então essa é uma consequência da ação do homem na natureza. Tá certo? Depois eu vou deixar um videozinho no grupo também para vocês verem outras imagens de rios que foram canalizados, tá bom? Encerramos então nosso dia, pessoal. Um beijo para todos e até amanhã. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.